No Brasil, as instituições federais de ensino superior integram a Rede IFES, uma rede de compartilhamento de conteúdos audiovisuais. Estas são as suas produções. Olá, está no ar mais uma edição do Circuito Universitário. Um filhote de onça-parda está sob os cuidados do Hospital Veterinário da UFO. Ele foi encontrado no início do mês em uma fazenda da região. Olhando assim, até parece um inofensivo gatinho. Mas o felino, que chegou recentemente ao Centro de Reabilitação do Setor Silvestre da Universidade Federal de Uberlândia, pode chegar a 80 quilos na idade adulta e passar de 2 metros. Trata-se de uma onça-parda fêmea, conhecida também como sussuarana. O filhote de onça-parda foi encontrado aqui na região há poucos dias. Ele tem menos de 2 meses e deverá ficar aqui no setor silvestre por no mínimo 90 dias. Apesar de todos os cuidados que o animal vem recebendo da equipe do Centro de Reabilitação, dificilmente ele voltará ao habitat natural, já que foi retirado da natureza muito cedo. A indicação é de que esse animal não volte para a natureza em função dele já ter tido contato com o ambiente urbano. Então aqui tem uma série de doenças transmitidas por animais domésticos, que mesmo que ele não venha a ficar doente, não venha a manifestar os sintomas da doença, mas ele acaba sendo um portador, principalmente dos vírus, que causam algumas doenças, e por essa razão não é indicado que ele volte para o meio ambiente, porque daí ele estaria carreando esses vírus para os animais que estão lá na natureza e que não têm imunidade, não recebem vacinas contra essas doenças. O filhote está saudável e mesmo tendo sido encontrado sozinho em uma lavoura, não teve nenhum ferimento. Ele já está sendo alimentado com carne e recebendo várias vacinas. A espécie é comum aqui na região, pois se adapta aos mais diversos tipos de biomas. Um felino de grande porte, que ainda é encontrado em número razoável aqui na região, e é um animal que come bastante em cativeiro, então o consumo de carne, principalmente que é a base da dieta dele, é bastante elevado. É um animal que exige também um ambiente bastante grande, uma área grande para ele poder se deslocar, para poder se dispersar. Quando ele está na natureza, a gente chama isso de dispersão, Então esse animal ele acaba tendo que ter uma área bastante grande para poder exercer todas as suas funções a contento. Tecnologia a favor da educação. As mudanças na sala de aula. Algumas escolas de Uberlândia permitem que os estudantes troquem os tradicionais cadernos pelo tablet. A velha lousa foi praticamente abandonada. As anotações do professor, que eram copiadas pelos alunos, quase não existem mais. Agora, tudo está em um só lugar, no computador. É isso mesmo. Recentemente, esta escola entrou na era digital e optou por usar tablets durante as aulas, um material que visa aproveitar melhor o tempo e tornar o aprendizado mais dinâmico. Muito bem, porque ele colocou na sua cabeça que ele é Deus. Você vai desafiar um cara que você acha que é Deus? Cada estudante tem o seu computador e todas as lições são repassadas virtualmente pelo professor. Mas mesmo com tanta tecnologia, ainda tem alunos que não abrem mão do caderno, que fazem questão de anotar tudo, como é o caso da estudante Natália. Ela aprova o novo método, mas não abre mão do antigo. Eu acho mais fácil porque tem tudo separado, módulo por módulo, conteúdo com conteúdo, e é bem mais fácil da gente achar. Mais organizado. Eu vi que você também não largou o caderno, você sempre está fazendo anotações. Você acha importante isso? Acho, porque às vezes a gente tem que responder não pelo tablet, mas sim pelo caderno. Dos mais de 1.000 alunos que estudam nesta escola, mais de 600 já utilizam o tablet como ferramenta pedagógica. A nova experiência, que começou no início deste ano, tem dado bons resultados. Para este professor, o sistema ajuda bastante a atrair a atenção dos alunos, já que a maioria deles já é bastante ligada ao mundo virtual. Inicialmente, eles apresentam uma certa dificuldade, uma fase de adaptação, mas bem menos do que a gente esperava, mesmo porque os meninos dessa idade têm mais contato com a tecnologia do que eu, por exemplo. Eu acho que eu tive mais dificuldade do que os alunos. Segundo o psicólogo do colégio, a facilidade em armazenar as informações e a interação na sala de aula são fatores que contribuem com o melhor rendimento escolar.
Mas ele alerta: o uso do tablet na escola e do computador em casa deve ser moderado. O que a gente percebe os exageros são prejudiciais, obviamente. Se o aluno passa 6, 7, 8 horas de frente ao computador, isso não é benéfico. Bem como se ele ficar 8 horas dormindo em horário que não é adequado. Então, assim, a gente percebe que é necessário, sem sombra de dúvida, que os pais possam orientar os filhos com relação à utilização do seu tempo. 2 horas e meia por dia seria o bastante necessário. Mais do que isso, a gente já percebe que pode ser prejudicial. Um livro que conta a história da noite uberlandense. Para a produção da obra, o autor, que recebeu o apoio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, realizou diversas pesquisas, frutos da dissertação de mestrado em História. Uma cidade em pleno desenvolvimento no Cerrado, ruas tranquilas durante o dia, mas que à noite, quando o sol dava lugar à lua, é que a boemia ganhava espaço, revelando um mundo de cassinos, prostíbulos e casas de dança. Para relembrar essas histórias da noite de Uberlândia na década de 40 a 50, este professor e historiador escreveu um livro, Ontem ao Luar, o cotidiano boêmio da cidade de Uberlândia. Ele ouviu depoimentos e cruzou as informações ouvidas com os registros de jornais da época. De um lado, nós recorremos às fontes textuais, jornais, revistas da época, buscando indícios, sinais do cotidiano noturno existente dentro da cidade. De outro lado, recorremos a depoimentos, a chamada história oral. Assim sendo, entrevistamos 9 pessoas, dessas 9, 4 eram, ou ainda são, brancas e 5 negras. Tentando verificar aí qual que era o cotidiano noturno da cidade, entre aspas, com a alta boemia, e com a chamada baixa boemia. São histórias que revelam um passado de uma cidade do interior com características bem modernas para aquele período. As noites uberlandenses se caracterizavam por uma efervescência. Haja vista que existiam aqui bares, restaurantes, clubes, cassinos, bordéis, que atraíam para cá um grande contingente de pessoas, não só da região, assim como de outros estados. Em pleno centro, uma cidade cabaré, lugares que hoje se tornaram posto de gasolina, edifícios residenciais e comércios já fizeram parte de uma história para lá de apimentada. Avenida Santos Dumont, onde ficavam localizados os principais bordéis da região. Depois foi construído o Uberlândia Clube, que abrigava as festas da sociedade uberlandense. O lugar era frequentado pela classe média alta da cidade, e para que ele fosse construído, os bordéis tiveram que migrar para outros endereços. Até a década de 40, 30, a cidade estava praticamente localizada no fundinho. E essa cidade começa a crescer para essa área que hoje nós conhecemos enquanto sendo a área central. Ora, na medida em que a cidade cresce para essa área que hoje nós conhecemos enquanto área central, era vital, era necessário o quê? Expurgar-se daqui os lupanares, as casas de prostituição. Assim sendo, N tentativas foram realizadas e essas tentativas se encerram na medida em que o ex-prefeito Valvilela consegue retirar daqui a Zona Boêmia. E essa Zona Boêmia foi transferida para 2 novos locais, a Rua Sem Sol, hoje Engenheiro Azelli, a Rua Uberaba, hoje Joaquim Cordeiro. O Uberlândia Clube hoje é tombado como patrimônio histórico do município. Foi palco de noites cheias de glamour, mas também de histórias que relatam os pensamentos da sociedade da época. A Elza Soares foi contratada para realizar um show no Uberlândia Clube, correto? Ao término do show, ela começou a dançar com o baterista da banda, com o baterista da orquestra. Então, imediatamente, um dos diretores da época a chamou num canto e falou: olha, a senhora foi contratada não para dançar, mas simplesmente para cantar. Sim, negros e brancos não se divertiam nos mesmos lugares e, às vezes, nem dividiam as mesmas calçadas. Então sabemos que até 1968 em Uberlândia, na Avenida Afonso Pena, existia aí, literalmente, uma calçada para negro e uma calçada para branco. O fute na Praça Tubal Vilela também obedecia a essa divisão. Determinados clubes uberlandenses, não pode-se dizer que o negro não entrava. Ele entrava, mas entrava na condição do quê? Se ele fosse um músico, um exímio músico, o negro entrava o quê? Para fazer o serviço de limpeza, para cozinhar. Nesse sentido, Ontem ao Luar também propõe reflexões. Só que observamos hoje o quê? Que essa área da Santos Dumont, Pedro Bernardes, Floriano Peixoto é uma área, é uma área boêmia, cheia de bares, de restaurantes, de boates e assim sucessivamente. Coincidentemente também observamos o quê? Na Cesar Alvim, com a João Naves de Ávila, hoje é um ponto de travesti, querendo também
né, existe ali o que? Uma área boêmia, uma área, né, ligada à vivência da noite. Esta edição do Circuito Universitário fica por aqui. Obrigado pela audiência e até a próxima.